Olá pessoal, eu sou o Vandinho e trouxe aqui mais uma live para vocês. E uma live com um tema super polêmico: aulas experimentais. Usar ou não usar no dia a dia de trabalho? E aí, o que você acha? Bom, isso deu o que falar, sempre dá o que falar, tá? Bom, vamos lá então, mas antes disso, deixa seu joinha aqui, já deixa sua curtida aí, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora desde já para ser avisado dos próximos vídeos, tá bom? Vamos lá, ouvir essa aula agora, ouvir essa discussão toda que rolou por conta desse tema de aulas experimentais. Veja comigo a partir de agora. Olá, oficialmente agora, para todos vocês, mais uma vez. Hoje, na nossa live, eu vou falar sobre um tema que é muito controverso, tá? E todas as vezes que eu dou a minha opinião em relação a esse tema, sempre as pessoas se assustam um pouco, porque a minha opinião ela pode parecer muito contrária ao senso comum, mas vocês vão ver que ela faz um certo sentido. Tá? Então, gente, o tema de hoje é aula experimental. Usar ou não usar a aula experimental? E aí, o que a gente faz nesse caso? Bom, importante a gente ter em mente, tá? Que uma aula experimental, ela faz parte da rotina do nosso trabalho, ela faz parte da rotina do personal trainer. Então, gente, uma aula experimental, ela faz parte da rotina da academia, ela faz parte da rotina dos personal trainers, tá? Isso é comum. Agora, o que a gente não pode pensar é que não existe ciência por trás de uma aula experimental só porque uma aula experimental é uma aula que é comum, oferecida em qualquer lugar, oferecida em qualquer academia, oferecida por vários personal trainers. Quando eu falo não ter ciência por trás, eu não estou falando da ciência biomecânica, fisiologia, anatomia, fisiologia do exercício, não estou falando disso não, tá? Eu estou falando de outra ciência. Eu estou falando da ciência que existe por trás de um processo de captação de novos alunos, de venda para novos alunos, tá? E também a palavra que eu mais gosto de falar, que eu gosto muito mais do que captação, vocês sempre vão me ouvir falar muito em fidelização. Existe muita ciência por trás da fidelização. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que existe muito mais ciência por trás da fidelização do que existe por trás da captação. Vocês, à medida que o tempo vai passando, que eu vou falando mais coisas para vocês aqui sobre como fidelizar os seus alunos de verdade, para não deixar ter rotatividade de alunos, que eu falei muito que vários professores perderam muitos alunos nesse processo agora. Nesse processo inteiro, é importante você entender que a fidelização, ela tem muito mais ciência por trás e ela é algo muito mais profundo do que captar alunos, tá bom? Para pensar um detalhe. Quando você vai no supermercado, você vai lá no supermercado e lá no supermercado você está passando no corredor e tem uma mulher lá vendendo ela com um balcãozinho pequenininho lá no meio das prateleiras, né, no meio das gôndolas todas lá. Ela tá lá com uma prateleirinha lá assim, um balcãozinho pequenininho com um monte de queijinho cortado. Ela vai com uns palitinhos de dente lá espetadinhos no queijinho, oferece para você, você come, pergunta que queijo é aquele, ela te mostra ali onde é que tá e você acaba gostando e vai lá e compra. Isso é uma degustação. A pessoa fez uma degustação do queijinho, do pedacinho que você comprou, gostou e foi lá e pegou o pedaço inteiro do queijo. Da mesma forma, eu costumo fazer compras em um supermercado, costumo ir, né, nos supermercados, e esse supermercado é comum na área do açougue do supermercado colocar uma churrasqueira elétrica e ter uma picanha sendo preparada lá, normalmente uma picanha, um cupim, alguma carne assim, e aí eles cortam em tiras. Então preparam ela ali, cortam na hora e servem para as pessoas. Poxa, você compra a carne, você acaba de degustar a carne ali, seu paladar tá doido querendo mais, né? Então você acaba tendendo a comprar a carne. Isso é uma degustação. Da mesma forma, quando você está num congresso e você participa lá do evento, faz seus cursos, vai lá na feira do congresso, a hora que chega lá na feira, o que acontece? Vocês recebem um monte de produtos, amostra grátis de vários produtos que tem lá, e aí aquilo ali, daqueles produtos, você faz o que com eles? É uma degustação.
E essa degustação acaba fazendo você gostar ou não gostar do produto e talvez possa virar um cliente fiel daquele produto, comprando aquele produto frequentemente, tá? Vamos transformar em algo mais elaborado, algo maior. Pense em algo mais caro, algum produto mais caro, alguma forma de um produto mais nobre, que mesmo nesse produto mais nobre existe uma degustação. A gente pode ver no caso de carro. Quando você vai comprar um carro, você faz uma degustação do carro. Através do quê? Do test drive. E aí, essa degustação que você faz te leva a querer comprar o carro A, o carro B ou o carro C. Você toma a decisão a partir de uma degustação. Quando a gente fala em aula experimental no personal training, nada mais é do que a degustação do queijo, a degustação do produto da feira do congresso ou a degustação do carro importado que é o sonho da sua vida, tá? Eu coloquei a degustação do queijo, a degustação do carro importado que é o sonho da sua vida para não aparecer ninguém querendo falar que eu tô comparando o personal com um pedaço de queijo, tá bom, gente? Por favor, tenha dó, né? Então, aí, olha só. Entenda uma coisa. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Vandinho, o que você acha? O que você acha de uma aula experimental? E eu falo que eu sou contra uma aula experimental. Aí muita gente para por aí, não quer ouvir mais nada, não quer saber de mais nada e acha um absurdo eu falar que eu sou contra uma aula experimental. Só que esse é um assunto que, se vocês pararem para pensar, eu nunca toquei nesse assunto por vontade minha, ao acaso, conversando com vocês. Sempre que eu toco nesse assunto é porque alguém vem me perguntar. Por que eu não toco nesse assunto? Esse é um dos assuntos que eu costumo chamar de assuntos sensíveis. Existem alguns assuntos que eu não costumo falar deles em redes sociais, justamente porque são assuntos sensíveis. São assuntos que só tem como a pessoa emitir uma opinião de verdade se ela ouvir tudo que eu tenho a dizer em relação àquele assunto, tá? Se eu não puder falar tudo, eu prefiro não falar. Porque senão as pessoas vão me entender mal, vão me interpretar mal e vão sair falando por aí. O Vandinho falou isso, falou uma bobagem. Então, gente, entendam. Eu não sou contra a aula experimental. Vandinho, mas você falou que você é contra. Calma. Eu sou contra a forma com que a aula experimental é usada pelos personal trainers. Isso sim eu sou contra. Porque eu não acho uma forma inteligente de se aplicar. Eu vou explicar isso para vocês. Tá? Bom, um detalhe importante. Vocês precisam entender que uma aula experimental é uma estratégia de marketing. Agora vocês precisam entender também que toda vez que a gente fala em marketing, dentro não só do personal trainer, mas de qualquer outra área, você tem que entender que existem dois tipos de marketing. Nesse caso aqui, que estamos falando da aula experimental, então eu vou adaptar tudo à aula experimental, tá bom? Existe o que a gente chama de marketing de captação de clientes e existe o que a gente chama de marketing de fidelização de clientes. São duas coisas completamente diferentes. São duas maneiras de enxergar o mesmo cliente, duas maneiras completamente diferentes. São duas maneiras de cuidar do cliente completamente diferentes. São duas maneiras de preparar o profissional para colocar o plano em ação completamente diferentes. Quando a gente fala em marketing de captação de clientes, é o que mais a gente vê por aí. Todas as vezes que vocês veem algo assim, vocês ouvem algo assim, vou ensinar vocês a captar 30 clientes em 30 dias. Vou ensinar vocês como ganhar 10 clientes em uma semana. Vou ensinar vocês a lotar a agenda. Vou ensinar vocês a ter a sua agenda lotada o ano inteiro. Tudo isso é marketing de captação. Entendam isso, tá? E o marketing de captação, ele promove
resultados rápidos. O efeito é rápido. Por quê? Porque tudo para fazer a captação é simples de fazer e gera resultados mais rápidos. Por quê? Aplicando algumas estratégias rápidas de serem aplicadas, ou, se alguém quiser dar um nome para essas estratégias, eu chamaria de esqueminha. Se a gente aplicar algum esqueminha, a gente consegue fazer uma captação rápida de muitos alunos no personal, tanto no personal presencial quanto numa consultoria online. Você consegue, sim. Não é difícil, é fácil, tem um monte de estratégias para isso. O problema é que, do mesmo jeito que isso vem rápido, isso vai embora rápido. Por quê? Porque você só aprende as estratégias do esqueminha para captar mais alunos. Mas depois que você capta esses alunos, você não sabe usar um método de trabalho com esses alunos que os mantenham ali por muito tempo. E aí você perde o aluno na mesma velocidade que você ganhou o aluno. E isso gera o quê? Rotatividade. Você não tem aquela segurança financeira e não tem a segurança profissional, porque você precisa ter para viver em paz. A rotatividade de alunos é péssima. É péssima para o nosso negócio. Ela não dá segurança nem financeira e nem segurança profissional para o nosso negócio, tá? E aí você tem que entender que eu vou fazer uma comparação bem simples, tá? Uma comparação bem simples. Eu vou pegar como exemplo um homem tentando conquistar uma mulher. Lembra que eu falei para vocês de um livro interessante chamado Como fazer para como é que é o nome do livro, gente? Como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você. Eu até contei a história desse livro, o dia que eu comprei esse livro em uma das lives aqui, tá? Que na verdade é um livro de marketing, que ele compara no livro inteiro que o processo de captação de um cliente, o processo de conquista de um cliente é muito semelhante ao processo de conquista de uma pessoa que quer conquistar a outra para se casar com ela, entendeu? É muito semelhante. E daí, então, eu vou fazer uma comparação simples para que vocês entendam. O que é o marketing de captação? O marketing de captação é aquele cara que ele conhece uma mulher. Eu vou dar um exemplo de um homem e de uma mulher, mas poderia muito bem ser um homem e outro homem, poderia ser uma mulher de outra mulher, sem problemas algum. Então, eu vou dar um exemplo de um homem conquistando uma mulher. E aí, ele começa a trocar mensagens de telefone com ela, ele começa a ligar para ela, conversar com ela pelo telefone, para que ele consiga um primeiro encontro com ela. Isso é marketing de captação, tá? Guarde isso como exemplo. E aí, existe um outro tipo de marketing que a gente chama de marketing de fidelização. Nesse marketing de fidelização, os efeitos, os resultados, eles não aparecem do dia para a noite, como aparece numa captação, que hoje você tem 5 alunos, depois de amanhã você tem 15 alunos, amanhã você tem 10 alunos. Ele não é assim. O marketing de fidelização, ele vai sendo conquistado aos poucos. Os resultados vão aparecendo gradativamente. Só que tem um detalhe. Do mesmo jeito que no caso da captação, o mesmo jeito que o aluno vai embora, no caso da fidelização, o processo se dá, todo o trabalho se dá em busca da fidelização. Então quem chega mais devagarinho, mas chega para ficar de verdade, para sempre. Isso é fidelização. Eu vou dar um exemplo. O marketing de captação, como eu comparei, é o homem trocando mensagens, ligando para a mulher, querendo sair com ela a primeira vez, levá-la para um primeiro encontro. O que é o marketing de fidelização? Esse homem já conseguiu ficar com essa mulher uma vez, já está com ela, né? Já saiu com ela para o primeiro encontro, e depois desse primeiro encontro, ele vai elaborar todo o plano que ele precisa elaborar para que essa mulher se case com ele, para viver com ele para o resto da vida. Isso é marketing de fidelização. Aí eu pergunto para você, qual é mais trabalhoso? Qual marketing é o mais que envolve mais trabalho de bastidores? O do homem, que vai, através de um telefone, convencer a mulher a sair com ele a primeira vez? Ou o do homem, que vai encantar uma mulher para que ela chegue ao ponto de tomar a decisão que quer viver com ele para o resto da vida? E aí? É por isso, gente, que tem tanta gente falando de captação de alunos. É muito fácil captar alunos. É muito fácil.
E aí, então, existem muitas estratégias com resultados muito rápidos, muito fáceis de serem comprovados os resultados. São números. Hoje tem 5, amanhã tem 10, depois de amanhã tem 15. Poxa, olha que maravilha. Agora, essa fidelização, gente, ela envolve muitos outros fatores. E aí, por exemplo, quando o cara vai conquistar a mulher num primeiro encontro, ele vai lá, abre a porta do carro para ela, ele leva flores para ela num primeiro encontro, ele leva ela num restaurante legal que ela gosta, do tipo de comida que ela gosta, ou como ela gostaria de ser tratada naquele lugar. Ele pede a sobremesa que ela quer, ele faz tudo o que ela quer. Ele pede a música que ela mais gosta, ele pergunta e pede, ele faz tudo. Por quê? Ele está totalmente interessado em captar aquela mulher para ele. Captar, nesse caso, que eu estou falando, seria conquistá-la. Agora, quero ver ele abrir a porta do carro dela todas as vezes que ele sair, ele levar flores para ela todas as vezes que ele encontrá-la, ele pedir a comida favorita dela todas as vezes que eles saírem, ele pedir para tocar a música favorita dela todas as vezes que eles estiverem juntos. Isso é fidelização. Aí já não é trabalho de captação mais. Entendem a diferença entre uma coisa e outra? Vandinho, e por que você está falando disso se o assunto da live é aula experimental? Aí é que eu vou chegar. Eu expliquei para vocês que eu não gosto da aula experimental da forma com que ela é usada. Mas existe sim uma forma mais inteligente de utilizá-la. Entenda uma coisa. Todos os alunos, para todas as pessoas possíveis de chegarem até uma academia ou chegarem até vocês como personal trainer, vocês têm que entender que só existem 3 tipos de alunos. Só existem 3 tipos. Existe o aluno que ele vai começar a treinar, ou na academia, ou vai começar a treinar com você. Existe um segundo tipo de aluno, que é o aluno que não vai começar a treinar de forma alguma, nem na academia, nem com você. E existe o terceiro aluno, que é o aluno que ainda não tomou a decisão se ele vai treinar com você ou não. Esse terceiro tipo de aluno é o aluno que vai pedir uma aula experimental para você. O primeiro tipo de aluno que vai treinar de qualquer forma, ele já te contrata direto e começa a treinar. O segundo tipo de aluno, ele não vai nem chegar perto do seu serviço, porque ele não quer treinar. Ele não quer, então ele nem vai tentar. Agora, o terceiro tipo é o que está na dúvida se começa ou se não começa, se treina, se não treina, é esse que vai te pedir uma aula experimental. E a hora que ele te pedir uma aula experimental, sabe o que ele é? É muito parecido com aquele cliente na loja que... Sabe aquele cara que o vendedor aborda na loja e ele fala assim: não, tô só dando uma olhadinha, tô só olhando, sabe? É semelhante. É um cara que, num primeiro contato, num primeiro momento, ele pode não parecer que quer o seu serviço, mas se ele não quisesse de verdade, ele não estaria nem olhando. Então, é um cara que provavelmente ele quer, mas ele ainda não decidiu se aquilo é o melhor para ele. E no seu caso, numa aula experimental, ele não decidiu se você é a melhor opção para ele escolher, tá? Agora, gente, entenda uma coisa, desde o início. Sempre que acontece uma aula experimental, é comum a gente ouvir o professor falar assim: ah, ele fez uma aula experimental comigo, fulano fez uma aula experimental comigo, mas ele não vai continuar, ele não vai continuar porque os nossos horários não bateram e tal. Gente, desculpa, tá? Mas isso, combinar possíveis horários de treinar, isso vai acontecer antes de você oferecer uma aula experimental. Se o cara, depois da aula experimental, falou pra você que os horários não vão bater, sinto muito, mas é porque ele achou horrível o seu acompanhamento. E ele inventou a desculpa de que os horários não vão bater para que vocês não treinem. Aceite isso. Depois de uma aula experimental, quando a pessoa fala que não quer, é porque ela não gostou da forma que você atendeu. Entenda isso, e não tem nada de errado com isso, gente, entenda. Isso é bom para a gente aprender onde estão as nossas falhas, para que a gente possa melhorar e fazer uma aula experimental seguinte, em outro momento, com outra pessoa, de uma forma diferente daquela. Tenta entender o que foi que você deixou passar batido ali, tá bom? Pensa nisso. Eu vou dar um exemplo agora, vou ilustrar aqui um exemplo, para que vocês possam imaginar isso acontecendo, para que fique mais simples de entender o que eu tenho para falar sobre aula experimental.
Imagina que chega um aluno chamado Epaminondas. O Epaminondas. Ele chega procurando você para fazer uma aula experimental. E você já sabe que o Epaminondas, nos últimos meses, fez algumas aulas experimentais com outros personal trainers também. Você sabe disso. Sabe aquele aluno que você conhece ele, que todo mundo já sabe na academia, que ele sai testando todos os professores, aquele que cada vez que vai fazer renovação de uma ficha de treino, que vai fazer a reavaliação de uma ficha de treino na musculação, ele pede para fazer com um professor diferente porque ele quer sentir como é que é treinar com cada professor? Pois é, esse é o Epaminondas. Como ele já passou por muita gente, a hora que você vai sondar o histórico do Epaminondas, você vai ver que ele já tentou de todo jeito colocar a tal da atividade física regular na vida dele. Ele já tentou ir para a academia que é mais perto da casa dele para ficar mais fácil dele não faltar e não deu certo. Ele já tentou treinar com um professor que aparentemente ele achava o melhor da academia e não deu certo. Ele já tentou um horário que teoricamente seria o melhor horário para ele treinar, que ele saía do trabalho, passava direto da academia para treinar e também não deu certo, tá? Ele já tentou várias coisas, já fez vários testes com outros professores e não deu certo. Aí pensou, então agora eu vou tentar com um professor que é mais barato de todos, que pelo menos eu gasto menos dinheiro e continuo fixo lá. E não deu certo. Aí ele chega até você. E aí, vocês têm que entender um detalhe. O personal trainer clássico, que costuma dar uma aula experimental, o que é que ele tenta fazer durante a aula experimental? O cara, para dar uma aula experimental, ele leva em consideração tudo que ele aprende no marketing de captação. E nesse marketing de captação, ele tem 1 hora, que é o tempo da aula experimental, para, dentro dessa 1 hora, mostrar tudo que ele pode mostrar para convencer o aluno de que treinar com ele é uma boa opção. O problema é que, quando se pensa em marketing de captação apenas, esse marketing de captação ele tende a ser muito agressivo para gerar resultados mais rápidos. É assim que ele gera resultados mais rápidos, com estratégias mais agressivas. E essas estratégias fazem com que, naquela 1 hora de aula, esse cara, esse professor, esse personal trainer precise passar tantas informações para o aluno, que esse número grande de informações que é passado para o aluno se torna algo pesado, carregado, se torna algo chato. Ou seja, é um momento em que é tanta informação passada porque ele quer mostrar que ele domina do assunto. O cara tem um objetivo de hipertrofia. Então o cara vai e faz um treino dando tantas informações sobre o que vai levar à hipertrofia, porque assim, se na cabeça do personal trainer ele pensa assim, eu tenho que mostrar para ele o tanto que eu domino esse assunto para ele sentir que eu sou mais capacitado a dar um treino de hipertrofia para ele. Ou então, paralelamente a tudo isso ainda, ele prescreve um treino mais exaustivo para o cara sentir que o treino pegou, né? Foi um treino bom, que deu para sentir bem no treino, e aí associado a isso ainda vem aquela avalanche de informações de treinamento, de método de treino a ser usado, de fisiologia, de como que dá a microlesão muscular, a recuperação, aquela história toda. O cara derrama um balde, e grande esse balde de informações para conquistar esse aluno, conquistar a confiança dele. Só que aí tem um detalhe. Esse cara pensa, normalmente o personal trainer pensa só qualitativamente. Ele pensa assim, eu vou dar uma aula experimental com muita qualidade e as informações que eu vou passar para esse aluno são informações de muita qualidade para que ele adquira confiança no meu trabalho e aí sim eu possa provar para ele que eu sou a melhor opção aqui nessa academia para ele treinar. Ele pensa muito na qualidade. Ou seja, tá errado? Não, não tá errado. Aí é que tá o problema. Ele não tá errado. A intenção é a melhor do mundo. Quando o personal trainer peca por pensar em mostrar o máximo que ele conhece porque ele quer oferecer uma aula experimental de qualidade, ele está agindo do jeito que ele acha que tem que agir. E não é errado. O problema é que quando se pensa em fidelizar um aluno, em ter o aluno para sempre com você, você não pode pensar somente em qualidade. Sabe por quê? Quando você
pensa em fidelização, você tem que ampliar muito a sua visão. Você tem que ter uma visão muito maior de tudo, tá? Você tem que quase que enxergar 360 graus, assim. Por quê? Porque não é só qualidade. Você tem um outro fator para conseguir aumentar a percepção de valor que o seu aluno vai ter do seu trabalho, que é a quantidade. Sabe que toda pesquisa, quando você vai fazer uma análise quantitativa, uma análise qualitativa, lembra dessa história? Pois é. Essa é a diferença entre uma aula experimental boa, que surte efeito, e uma aula experimental que não surte efeito. É você ter uma visão em gerar uma percepção tanto quantitativa quanto qualitativa da coisa boa. Vandinho, não tô entendendo nada. Você misturou tudo agora, minha cabeça virou uma bagunça, nada tá fazendo sentido. Ok, aguenta aí. Imagina que tudo que a gente vende, nós personal trainers vendemos treino. Não. A gente pensa que vende treino. Enquanto você pensar que o seu produto é treino, enquanto você pensar que o que você vende é exercício, nada vai dar certo na fidelização dos seus alunos. Você tem que abandonar essa ideia de que o produto que você vende é exercício. O produto que você vende não é exercício. O produto que você vende é o relacionamento com o seu cliente, com o seu aluno. Então, o que você vende, o que você entrega para ele não é o exercício, mas sim a experiência que ele vive sob o seu comando, vamos dizer assim, considerando que você, numa hierarquia de professor-aluno, você está acima na hierarquia, tá? Então, você vende para ele uma experiência de ser atendido por um personal trainer. É isso que você entrega. E essa experiência, ela pode ter valores qualitativos e valores quantitativos. O qualitativo é realmente a qualidade do treino que você promove ao seu aluno. Mas aí é que tá. Em um treino experimental, uma aula experimental que você fornece ela gratuitamente para o seu aluno, você acaba dando informações demais porque você tem que convencer ele em uma aula de tudo que você sabe. E isso acontece numa velocidade muito rápida para você conseguir passar todas as informações. No caso de um personal trainer que usa aulas experimentais de uma maneira mais inteligente, o que ele faz? Ele não usa uma aula experimental. Ele usa um mês experimental. Como assim, Vandinho? Você está falando para mim que em vez de dar uma aula experimental, para eu dar um mês experimental? Sim. Por quê? Porque se você tiver a oportunidade de mostrar a qualidade do seu serviço, que é o efeito qualitativo da aula que você vai dar, e paralelamente a isso, você tiver a oportunidade de associar uma quantidade grande de aulas, ou seja, você vai ter várias oportunidades seguidas, várias aulas seguidas, para mostrar que sempre a qualidade mantida no seu treino é a mesma. Entendeu a história do qualitativo e do quantitativo? Mas, Vandinho, dá uma aula experimental, poxa, eu já deixo de ganhar dinheiro em uma aula experimental. E dar um mês experimental, então, complicou. Como é que eu vou dar um mês de graça para o aluno? Outro detalhe. Manual prático de como fazer o aluno ou qualquer outra pessoa não dar valor no seu trabalho. Ofereça o seu trabalho de graça. Para lembrar aí o histórico de vocês. A grande maioria de vocês, eu sei porque eu sou personal trainer, eu sou professor também, e eu sei que é a clássica coisa que todo professor de educação física passa. Lembra daquele amigo ou daquele parente seu que pediu para você montar uma ficha de treino para ele e você fez na maior boa vontade do mundo, porque afinal é seu amigo, é seu parente, você não pode cobrar. Você fez na maior boa vontade do mundo. Eu te pergunto, a pessoa continuou? A pessoa continuou treinando, levou para frente, continuou ativa, ou ela parou e largou tudo pelo meio do caminho? É uma tendência natural. Ofereça algo de graça para alguém, um serviço de graça para alguém, e essa pessoa não vai dar valor no seu serviço. Você precisa cobrar pelo serviço. Uma aula experimental onde não existe custo algum por ela, é muito comum que as pessoas não continuem. Porque ela já sabe que não tem valor. Eu já contei essa história para vocês em outra live aqui também, talvez tenha falado isso até 2 vezes, de um episódio, vou passar rápido agora, porque eu já falei isso, de um episódio de uma academia que eu trabalhei, onde
os professores que ofereciam aulas experimentais, os alunos não queriam treinar com esses professores, pois na visão dos alunos, se aquele professor estava oferecendo uma aula experimental é porque ele estava tendo que dar aula de graça para conseguir aluno. Se ele tem que dar aula de graça para conseguir aluno, é porque o trabalho dele não é bom o suficiente para ele conseguir ter um aluno sem oferecer algo de graça. Para pensar, é profundo isso. E eu preparo vocês, quem já atende clientes de nível de classe socioeconômica mais alta, sabe que eles pensam assim. Se você não atende clientes de classes socioeconômicas mais altas, prepare-se, eles pensam assim. Tá? Então, você deve cobrar para dar essa aula experimental, o que eu sugiro que não seja uma aula, mas sim um mês experimental. Vandinho, mas como que eu vou cobrar? Você vai cobrar podendo oferecer um valor um pouco menor do que seria um mês normal treinando com você. Mas afinal, seria um mês experimental. Que aí, dessa forma, você vai poder repetidas vezes oferecer um atendimento sem pressão, sem pressa, sem ficar jogando aquele balde de informações todas as vezes. Afinal, você vai ter vários encontros para mostrar para essa pessoa o quanto você domina o assunto para poder orientá-la em relação ao que ela quer. E não só isso. O nosso relacionamento com o nosso aluno, se a gente tem uma oportunidade só de encontrar com ele, que é uma aula experimental, ele é absurdamente superficial, não o suficiente para gerar um vínculo dessa pessoa querer voltar e treinar com você outras vezes. Agora, a partir do momento que você cria uma situação de um mês experimental, onde você tem várias oportunidades de encontrar essa pessoa cria vínculos com você, e ela entende que faz bem para ela ser treinado por você, você está gerando bons resultados a ela. Ah, resultado, tá aí. Uma coisa muito importante. Quando a gente fala de resultado, tudo isso que eu estou falando com vocês, de uma aula experimental, se encaixa em um tipo de marketing que a gente chama de marketing de experiência. É você fazer a pessoa viver a experiência daquilo. É o que acontece quando uma concessionária quer vender o carro para você. Ela poderia muito bem deixar você só olhar o carro, só que não. O marketing de experiência aplicado por eles, onde eles deixam você entrar no carro, ligar o carro, sair dirigindo o carro, parar no sinaleiro com o carro, ultrapassar um ônibus com o carro, fazer várias coisas com o carro na rua, na vida real, isso é experiência. Eles estão deixando você gostar e ter prazer naquela experiência. E é a mesma coisa que a gente faz. Só que tem um detalhe. Uma aula experimental gera um resultado de curto prazo, porque é tudo muito rápido. Não tem como... O aluno vai ter que tomar decisões baseadas em uma única experiência que ele teve com você, tá? E você vai acabar tendo que passar muita coisa em uma hora só. Agora, em um mês de experiência, o aluno ele vai tomar uma decisão baseada em várias experiências que ele teve com você. É uma decisão que para ele é muito mais assertiva, não é uma dúvida. Ele vai ter certeza que é isso que ele quer. Aí entra o detalhe do resultado. Entendam uma coisa, todas as vezes que vocês querem fazer uma aula experimental com alguém, não estou falando que todo mundo faça isso, mas a grande maioria esmagadora dos personal trainers, eles querem provar a todo custo que ele é capaz de gerar resultado para aquele aluno. Gente, entendam uma coisa. Tudo que ele precisa nesses primeiros momentos não é de resultado, até mesmo porque o resultado ele vai demorar a chegar. O resultado vem com a consistência dos treinamentos que ele vai fazer. A médio prazo e longo prazo, são semanas, são meses para que esse resultado chegue. Então, não adianta você ficar batendo na tecla de gerar resultado nos primeiros dias de aula que essa pessoa estiver fazendo com você. O que vai fazer essa pessoa gostar da experiência que está vivendo ali treinando sob sua supervisão não é o resultado, porque o resultado vai demorar a vir. O que vai fazer ela gostar ou não é o prazer que ela sente naquela vivência daquela experiência. É o prazer que essa pessoa sente enquanto está fazendo exercício e a pessoa começa a associar que fazer exercício não é uma coisa tão ruim quanto ela pensava. Fazer exercício não é uma coisa tão chata quanto ela tinha experimentado com outros professores. Fazer exercício não é uma coisa insuportável como ela já tinha vivido com outros professores que fizeram aulas experimentais com ela, que ela ficava olhando no relógio torcendo para a aula acabar logo.
Se o aluno torce para a aula acabar logo, é porque a aula não está sendo uma experiência boa para ele. Uma aula, quando ela é uma experiência boa, e você vai chegando ao fim, vai finalizando a aula, o aluno olha para você, arregala os olhos e fala, nossa, já? Isso é uma experiência boa. Então pensem nisso. Pensem nisso. Parem de tirar como referência o resultado que você vai gerar para o aluno, porque isso só vem a médio prazo e longo prazo. No início, não tem como gerar o resultado esperado pelo aluno. No início, você tem que enfatizar a experiência que o aluno vive, gente. Sabe qual é o problema? É que todo mundo está tão acostumado com esqueminha que quer aplicar esqueminha de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é situação com os alunos. Gente, entenda uma coisa, esqueminha só gera resultados provisórios, só gera resultados que são volúveis, que eles chegam hoje e vão amanhã. Esqueminha não funciona a longo prazo. Entendam isso, gente. E aí, olha só, nesse caso dessa aula que você deu, na verdade não foi uma aula, foi um mês inteiro, né? Um mês inteiro de experiência que você promoveu ao aluno, você promoveu a ele benefícios tanto qualitativos quanto quantitativos, porque foram várias vezes ele vendo que a sua qualidade é sempre a mesma. E isso é muito bom. É mais ou menos, voltando àquele exemplo que eu dei do cara querendo conquistar a mulher para provar para ela que a melhor decisão na vida dela é se casar com ele, tomar essa decisão de viver para sempre com ele, é o cara que abre a porta do carro todas as vezes que encontra a mulher. É o cara que leva flores para ela todas as vezes. É o cara que tem um papo bom, legal, toda vez que encontra com ela. É o cara que é divertido, que faz ela sorrir, que faz ela esquecer os problemas do dia dela. E é o cara que faz ela querer, esperar ansiosa, assim, pelo próximo momento de estar junto com ele de novo, porque ela sabe que todo momento junto com ele é legal. É por isso que ela toma a decisão de se casar com o cara. E a mesma coisa acontece com o seu aluno de personal. Quando você promove repetidas vezes experiências boas para esse aluno quer treinar com você sempre. Ele muda a visão que ele tem do exercício de que era uma coisa chata, uma coisa cansativa, uma coisa ruim, e ele passa a associar o exercício a uma coisa boa. Ele passa a associar o exercício a um momento divertido do dia. É uma experiência gostosa de se viver. Se a gente fosse comparar o exemplo 1 lá do cara que dá a aula experimental daquele jeito sufocante, cheio de informação, aquela aula padrão, né, experimental, com um monte de informação para tentar convencer a pessoa de que você é o melhor personal trainer para atender. E se for comparar com o jeito 2 de atender, que é a forma 2, que é a forma onde você dá um mês de aula para a pessoa, fazendo ela vivenciar várias vezes aquela experiência boa, é mais ou menos como se você fosse numa concessionária para comprar um carro e no primeiro exemplo, a hora que você chega lá querendo comprar um carro, o cara vai ver qual carro você quer, aí ele vai, abre o porta-luvas do carro, tira o manual do porta-luvas, senta você lá e lê o manual inteiro para você. Ou seja, que experiência chata pra caramba você está proporcionando para o cara. Por quê? Você está colocando o foco como essa estrela maior de todo esse trabalho fosse o seu treino. Filho, entenda o seu treino. Entenda isso. O seu treino não é a estrela do espetáculo. Por mais que você tenha estudado na vida, o seu treino não é a estrela da noite. Ele não é o principal personagem de toda essa história. Não é. O seu treino, ele é o manual do carro que o cara tá lendo lá, página por página, chato pra caramba. A estrela é o seu aluno. A estrela de todo esse processo, o personagem principal, é o seu aluno. Você tem que fazer com que essa estrela sinta-se muito bem cuidada e essa estrela viva uma experiência única na vida dela. Aí sim, no exemplo 2, é o cara que chega na concessionária querendo ver um carro novo e em vez de vir um cara e ler o manual para ele, não. Vem um cara e fala assim, senta aqui, no banco do motorista.
liga e sente a vibração desse motor e pisa nesse acelerador e fecha os olhos e imagina tudo que esse carro pode proporcionar a você. Escuta o ronco do motor, segura no volante, sente o ronco do motor vibrando nas suas mãos no volante. Sentiu? Agora põe o cinto e vamos viver isso na prática. Vamos para a rua, vamos fazer um test drive na rua para você sentir na pele o que é dirigir essa máquina. Assim deve ser dada uma aula experimental. Dessa forma, não é aquela coisa chata de uma aula, um atendimento, mas sim uma experiência completa, de deixar a pessoa passar um mês com você. Sabe o que faz parte de uma aula experimental que ninguém leva em consideração? Uma aula experimental, aquele momento ali, pum, acabou, pronto. Não, um mês experimental, você tem a oportunidade de ligar para o aluno no dia seguinte e perguntar para ele como foi, tá tudo bem, sentiu alguma dor muscular, tá tudo legal, fica tranquilo que nesse início é assim mesmo, isso acontece, olha, as adaptações vão acontecer assim, e quando é na segunda aula, na terceira aula, você fala assim, você lembra que estava difícil fazer isso na aula anterior e agora você já está tendo mais facilidade? Quando forem 2 semanas ou 3 semanas depois, você fala, você lembra quantas repetições você conseguiu fazer desse mesmo exercício e você estava tremendo porque estava fraco e agora olha quantas repetições você já fez sem tremer. Você entendeu a diferença de mostrar para o aluno, deixar ele sentir na pele? Sabe a história de segurar no volante, pisar no acelerador e sentir a vibração do carro nas mãos do volante? É a mesma coisa. Você está proporcionando para o aluno a sensação de lembrar como foi a sensação dele fazendo aquele mesmo exercício 2 semanas, 3 semanas atrás e perceber que ele está melhor naquele momento. E sentir que ele está muito melhor naquele momento. Isso é uma experiência única que você pode oferecer para o seu aluno. E é impossível oferecer isso em uma única aula. Exatamente. Você tem que deixar a pessoa gostar de aproveitar essa experiência, de viver essa experiência. A pessoa não pode torcer para a experiência acabar logo. Se ela torce para acabar logo é porque está ruim. Tá bom? Pense muito nisso. Entenda, uma aula experimental ou um mês experimental, como eu sugiro fazer, a estrela é o aluno e não o seu treino. E aí você tem uma oportunidade enorme de conhecer melhor o seu aluno a cada dia de aula. Agora tem um assunto interessante também, entenda, gente, uma aula experimental, o aluno não é seu aluno oficialmente ainda. Já pararam para pensar que uma aula experimental é uma venda? Você está fazendo ele gostar da aula para que seja concluída a venda? É, né? Sim. Só que entenda uma coisa. Qualquer que seja a aula que você der, qualquer que seja ela é uma venda o tempo inteiro. 100% das aulas que vocês dão são vendas. Então, gente, uma aula experimental realmente é uma venda o tempo inteiro. Só que o tempo inteiro que a gente está dando aula, a gente está se vendendo. O tempo inteiro. Dá o exemplo do cara lá que conquistou a mulher quis casar com ele, sabe? Mesmo depois de casado. O tempo inteiro ele está vendendo para a mulher a ideia de que vale a pena permanecer casada com ele. Se ele parar de fazer todas as coisas boas que ele fazia antes, ela vai querer abandonar ele. Então não adianta, o tempo inteiro é uma venda. Então não adianta pensar que é só uma aula experimental que é uma venda. Qualquer atendimento seu ao aluno é uma venda o tempo inteiro, não importa quantos anos ele esteja com você. É sempre uma venda. Agora, entenda uma coisa. Quando a gente pensa em marketing de captação, é normal você ter uma cabeça de vendedor, pensar em aplicar todas as estratégias, todos os esqueminhas para conseguir vender para o aluno. Agora, quando a gente pensa em marketing de fidelização, você tem que entender que você não é só um vendedor. Você tem que entender que, acima de ser um vendedor, você é um professor. E a sua responsabilidade de professor faz com que você tenha a obrigação de não deixar o seu aluno, mesmo que seja um potencial aluno ainda que não tenha fechado com você, de não deixar o seu aluno seguir o caminho errado das coisas. E o que é seguir o caminho? Qual é o pior caminho errado das coisas a seguir no exercício? É você não conseguir montar um treino, elaborar uma sequência de treinos, ou elaborar uma forma de atender os seus alunos, onde o treino só é um detalhe no meio de todas as coisas que você elabora para atender o seu aluno, elaborar uma forma, uma experiência que você vai proporcionar ao seu aluno que não faça querer voltar.
Isso sim é uma irresponsabilidade enorme enquanto professor. Você tem que promover um treino, você tem que promover uma experiência para esse aluno que ele queira voltar e queira continuar. Lembra que nós falamos em outras lives de sustentabilidade do treino e sustentabilidade da relação? Pois é. Agora isso vem à tona de novo. Você precisa elaborar uma forma de cuidar do seu aluno que seja sustentável para que ele goste daquela forma e ele queira ser atendido por você, queira fazer exercício físico para sempre, sem parar. Tem que ser sustentável. Isso é ser professor. O vendedor só pensa em conquistar e sair colocando um monte de aluno ali. Ah, perdeu um aluno? Vamos lá, eu tenho todas as estratégias para conquistar mais. Não tem problema, eu perdi um, vou lá conquistar outro. Isso é marketing de captação. No marketing de fidelização, você tem que ser professor. Ser responsável e ter um atendimento que seja sustentável para que o seu aluno, você consiga repetir isso com ele e ele consiga sentir prazer em fazer aquilo para que ele queira voltar da próxima vez e continuar repetindo isso para o resto da vida. E não se torne inativo, sedentário, mais nunca. Ok? E entender, gente, cada aluno é um aluno. Você não pode levar em consideração que você vai aplicar um esqueminha padrão que vai dar certo com qualquer aluno. Você precisa entender as necessidades. E para entender as necessidades de cada aluno é simples, pergunte. Você precisa saber qual é a expectativa que o aluno tem em relação ao exercício. As pessoas querem dar aulas experimentais sem saberem qual é a expectativa que o aluno tem em relação ao exercício. Se você não sabe o que o aluno deseja, o que ele espera, você não sabe como agradar a ele. Pense numa coisa, por mais que você na sua cabeça tenha elaborado o melhor treino do mundo, o melhor atendimento do mundo, se você não souber qual é a expectativa que o aluno tem, o seu treino pode ser o melhor do mundo. Mas se ele não for paralelo, não andar de mãos dadas com as expectativas dele, o treino não vai agradar, porque vai contra as expectativas dele. Você tem que elaborar tudo que vá andar de mãos dadas com as expectativas que ele tem. Então você precisa saber antes o que fazer. Entendeu? Então entenda uma coisa, que fique registrado em oficial agora. Eu não sou contra aula experimental. Eu sou contra a forma com que a grande maioria dos personal trainers utilizam a aula experimental. E eu sou a favor que, em vez de se usar um atendimento experimental, que se use um mês experimental. Obviamente, não vai ser de graça, porque tudo que é oferecido de graça, quem recebe não dá valor. Então você tem que cobrar por isso. E no caso de uma aula experimental, que você cobre um valor um pouco menor, não absurdamente menor. Pouco menor quanto, Vandinho? Eu sugiro que não seja mais do que 20% de desconto nesse valor. No máximo 20% de desconto. E aí, você já explica desde o início quais são todas as suas regras, porque depois que vencer esse mês experimental e a pessoa for começar a treinar, o valor normal é tanto e as regras normais a serem seguidas são tais regras. Isso tem que ser explicado desde o início, senão você não consegue reverter depois. Entendido? Saiba o que o seu aluno espera de você e você vai saber como proporcionar isso ao seu aluno. E não queira proporcionar uma experiência incrível em 1 hora de atuação. Queira entender que o que vai fazer o seu aluno ficar com você para sempre não é tudo que você faz com ele em 1 hora de atendimento, mas sim o que você é e como você cuida dele em 30 dias de atendimento. Aí sim é viver uma experiência real. Fingir que você é de um jeito durante 1 hora é muito fácil. E se o seu aluno quiser, ele vai fingir naquela hora inteira que ele está feliz com o seu trabalho. Mas depois acaba. Agora, fingir por 30 dias não dá. Tá bom? E lembra que quando você oferece um mês experimental, você tem não só os momentos das aulas para encantar o seu aluno, como você tem todas as outras 23 horas do dia para poder cuidar dele à distância. E ele entender que o que você faz não é só dar aula para ele. O que você faz é muito mais completo do que isso. O que você faz é cuidar dele, mesmo que esteja à distância. Tranquilo então, galera. Um abração para vocês. Valeu. Até logo. É isso aí.
mais uma live com um tema polêmico que leva a gente a pensar. Muita gente está fritando a cabeça por conta de tudo isso daí, tá? Eu deixei muita gente lá na live fritando a cabeça com isso. Eu adoro fazer isso. Mas por uma boa razão, para que todos evoluam e que todos pensem mais em fidelizar alunos do que só captar alunos, tá bom, gente? É isso então, deixa seu joinha aqui embaixo se você não deixou ainda e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se encontra em breve com mais um tema muito interessante que a gente vai falar. Grande abraço.